E ainda sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele negou nesta segunda-feira que a paralisação das votações na casa prejudique o seu mandato e afirmou que nessa circunstância quem explode é o governo. A disputa pela presidência da Comissão Mista de Orçamento, a proximidade das eleições municipais e a antecipação das discussões sobre a sucessão no comando da Câmara têm impedido o avanço das matérias. Faltam menos de 8 semanas para o início oficial das férias dos congressistas, a partir de 23 de dezembro. Além do prazo do tempo curto, a eleição municipal esvazia o Congresso Nacional nesse período, porque os parlamentares se dedicam à campanha nos estados de origem. Disse Maia durante uma entrevista virtual concedida ao jornal Valor Econômico o seguinte. Vamos assistir. Nós temos algumas matérias que estão na Câmara, como o PL, a lei complementar, o projeto de lei complementar do deputado Mauro Benevitti, que é uma demanda do Tesouro Nacional. Não sou eu que preciso estar otimista, né? Eu acho que quem precisa da pauta da Câmara é o governo e a sociedade. Tem muitos temas importantes que precisam vir à pauta e precisam ser votados. Tem medidas provisórias que daqui a pouco vão perder a validade e não vai ter tempo de votar, porque não tem prioridade do governo nesse momento nessas pautas. Eu acho que, claro que a contaminação de uma matéria que está no Congresso, na pauta da Câmara, é muito ruim, mas eu vi notas outro dia de que era para não deixar a pauta da Câmara andar, para esvaziar a minha presidência. Está esvaziando o governo. E quem vai explodir se a pauta da Câmara não andar, não é o meu mandato que acaba dia 1º de dezembro. Quem explode é o governo. Também nessa live, Maia endossou a vacinação na marra e alguma punição para quem não tomar o imunizante. Para ele, quem não quiser tomar vacina contra a Covid-19 deve sofrer alguma restrição. Começo com vocês, a sua avaliação sobre essas falas do Maia em relação à pauta na Câmara e à vacinação. O contexto disso aí é o seguinte: nós estamos vivendo uma acomodação política, né? Houve uma divisão no Centrão e o DEM saiu do Centrão e o MDB também, e há uma disputa muito forte aí pelo comando da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro. Os presidentes da Câmara e do Senado não podem disputar a reeleição, manda a Constituição. Mas no Senado, o senador Davi Alcolumbre vai desafiar a Constituição na esperança de que o Supremo decida que esta é uma ação interna corporis do Congresso, ou seja, que tem que ser decidida pelos deputados e senadores, que seria um absurdo. Dizer que parte da Constituição tem que ser interpretada, tem que ser decidida pelo Congresso e não pelo Supremo, que tem a competência original de fazer a guarda da Constituição, de fazer o controle constitucional do país. Então, este é o contexto. Diante disso, há duas lideranças fortes. De um lado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é candidato à presidência da Câmara, ou, se não for candidato, quer ser o eleitor forte, organizando ali os partidos de esquerda, a oposição e parte ali do DEM e do MDB e fazer o novo presidente da Câmara. A eleição será em fevereiro. Diante dessa disputa, o Centrão, que já tem a maioria na Câmara, quer a presidência da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. É uma supercomissão. Ela nem foi instalada. Olha o atraso, nem foi instalada. Nenhuma comissão permanente do Congresso, da Câmara, foi instalada. E no Senado foi, mas não funciona. Então, há esse vácuo. Com isso, os presidentes, evidentemente, ficaram com superpoderes de decidir o que entra e o que não entra no plenário e pronto. Não há comissão permanente na Câmara. O presidente é que manda. E aí, nesta queda de braços, os governistas estão... veja bem, os governistas e o PT, por motivos diferentes, estão obstruindo sim a pauta da Câmara. E isso está irritando Rodrigo Maia. Foi isso que eu vi o presidente do Banco Central, preocupado com isso. Roberto Campos Neto ligou para Rodrigo Maia dizendo, olha, isso está interferindo na economia do país. Nós temos uma crise internacional e aí a gente vê a possibilidade de não votar a LDO e a lei orçamentária para o ano que vem. E entrar janeiro sem um orçamento é danoso demais, pode paralisar importantes funções do governo federal. E aí é que ele vem dando esse resultado. É a quarta vez que o presidente da Câmara fala de que o responsável pela obstrução na Câmara é o governo.
Não é o responsável pela Câmara, é o presidente da Câmara. O responsável pelo Senado é o presidente do Senado. O responsável pelo governo é o presidente Jair Bolsonaro. É assim que funcionam os poderes, a não ser que o Rodrigo Maia esteja jogando a toalha e dizendo que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu um domínio tão grande, uma maioria tão grande no Congresso Nacional, que está teleguiando, controlando o Congresso Nacional através de um controle remoto, o que também não é verdade. O presidente da Câmara tem que entender que o país vai enfrentar uma crise internacional e todo o mercado está de olho do que acontece lá, né? Diga, Fiuza. Vamos deixar as meias palavras de lado, né? Hoje, quem defende dessa maneira a obrigatoriedade da vacina contra a Covid, que não existe, é fascista. Esse é o nome. Hoje, quem defende, como acabamos de ver, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que deve haver restrições. Na verdade, eles estão falando em capar a cidadania, né? Aquele projeto do Aécio Neves, que emergiu das catacumbas da política com esse projeto. Eles estão falando para a televisão quer essa ideia, gosta dessa ideia, da manchete, da holofote, eles vão atrás. Mas esses são os fascistas, porque eles estão advogando um princípio sem lastro científico algum. Eles estão fingindo que são responsáveis, estão fingindo que salvam vidas, e eles estão fazendo, na verdade, firmando uma posição de alta leviandade. Nem a taxa de letalidade média no mundo indica a necessidade de vacinação de toda a população, nem os grupos que são mais atingidos e são, portanto, vulneráveis. Se fosse disseminado, indicaria, talvez, mas não são disseminados, são localizados em faixa etária. Abaixo de 70 anos, a letalidade é inferior à da gripe sazonal. Então, como é que o senhor Rodrigo Maia, diante desse quadro, advoga a obrigatoriedade da vacina? É um leviano, mas eu quero ir mais adiante, é um fascista. Isso é o fascismo. Isto é o totalitarismo. Isso sim é uma ideologia totalitária. Você trazer um falso argumento, um falso princípio para constranger o cidadão, para controlar o cidadão, na marra, no grito, né? Isso eu não sei onde está o lobby da vacina. Eu sei que ele está, com certeza, né? O lobby da vacina, essa aceleração que nós estamos vendo no processo, que não tem precedente na história. Advogados da vacina propondo que a OMS aceite aprovar com 50% de eficácia, o que é um escândalo. Nada sobre segurança da vacina próximo também da consumação, da constatação. Fases, portanto, de testes em andamento. Onde está o lugar do debate sobre obrigatoriedade de algo que não existe, não está testado, precisa ser seguro? A gente vai ter vacina em meses, em menos de um ano? Seria um feito histórico. Mas quem serão as cobaias? O Rodrigo Maia precisa dizer quem serão as cobaias. Essa vacinação que ele defende, o cerceamento de direitos da cidadania, do cidadão, que é o projeto lá do Aécio Neves, né? Você vai ficar à margem. Tem gente já falando em campo de concentração para não vacinados. Que é o fascismo? Vocês que passaram aí, estão aí há sei lá quanto tempo falando fascismo imaginário, né? Tá aí o fascismo. Tá aí o fascismo sanitário, né? É a vontade de controlar, a vontade de ter poder, fora o lobby da vacina, fora quem está no bolso da ditadura chinesa, que eu espero que a polícia nos mostre quem são. Diga, Augusto. Ele está querendo punir alguém. Como é que pode o criminoso estabelecer sanções para quem não topar ser vacinado? De novo, se a vacina funciona, os que a tomarem serão imunizados. Não vão correr perigo se cruzarem aí com quem não tomou a vacina. Esses só representarão algum tipo de ameaça, a pior das hipóteses, para os que também não tomaram a vacina. Então, quem não tomou
pertence a um grupo aí que arcará com as consequências, se é que existe alguma, da decisão que tomou. E ponto final. Agora, o Aécio acho que deve ser transformado em pária, né? Todo eleitor, e tantos deles votaram na farsa que ele representou, todos os eleitores que não, que resolverem fazer valer os seus direitos individuais. Esse projeto, além de prematuro e malandro, não vai passar, né? Ele é inviável. Isso não vai acontecer. Nós já estamos vendo reações aí, falaremos disso mais tarde, a truculência da polícia e aos rigores, né, dos governos aí em relação a essa segunda onda da Covid-19. Aqui no Brasil, eu quero ver o que vai acontecer se tentarem aplicar vacina na marra. Diga, Ana. Olha, Vitor, a cada eleição a gente tem sempre que questionar os candidatos, quem é que defende nossas liberdades, quem é que defende nossas liberdades civis, nossas liberdades individuais, porque o que a gente vê é um crescimento do autoritarismo absurdo, né, no mundo e refletido aí no Brasil também, que é de preocupar, né? A gente vai ficar aqui repetindo o que o Dr. Wong contou aqui pra gente sobre o perigo de alguém que passou pela Covid de uma maneira assintomática, que já tem os anticorpos no corpo, o perigo de receber uma vacina, ou seja, uma extra carga viral no corpo e como isso deve ser evitado. Então, muita gente vai ser obrigada a tomar a vacina, mas vai testar primeiro para saber se teve a vacina, se teve a Covid, se passou pela doença de uma maneira assintomática. Isso é muito sério, Vitor, e a gente tem que repetir sempre essa fala do Dr. Wong aqui e deixar bem claro que pode ser letal uma pessoa que teve a Covid-19 colocar a vacina no corpo sem saber que tem os anticorpos, né? Agora, sobre o Rodrigo Maia, a gente vê que o tom de um presidente da Câmara não é um tom que eu acho que a nação merece. Quem explode é o governo. A gente não vê um tom de uma diplomacia, de um presidente de uma casa legislativa que precisa ali costurar vários políticos de vários setores, de vários partidos em prol da nação, em benefício das pautas da nação. E a gente vê que o Rodrigo Maia, dentro desse projeto aí do Aécio, né, agora de mãos dadas com o Aécio, nesse, como o Fiuza muito bem colocou, isso sim, né, o fascismo, você obrigar o cidadão a tomar uma vacina primeiro. Mais uma vez a gente aqui falando de uma vacina que não existe. Rodrigo Maia falando de uma vacina que não existe. O Zé, o Fiuza e o Augusto fecharam bem esse assunto, e aqui eu vou repetir mais uma vez, a gente vai ficar repetindo sempre, porque toda eleição a gente tem que perguntar qual é o candidato que protege nossas liberdades. O que Reagan falava, a liberdade está sempre a uma geração de ser extinta, a gente sempre tem que estar de olho.